quase que os slides não funcionaram. Eu, quando estudei no seminário, há alguns anos atrás, esse ano, agora 31 de dezembro, o meu ministério, meu tempo de ministério, nós completamos o aniversário de 16 anos de ministério. E lá, todos os 16 anos, na mesma igreja, na Igreja Cristã Evangélica do Maracanã. Antes disso, então, 18 a 20 anos atrás, a gente trabalhava com um livro, e depois até já ministrei aula agora recentemente com esse mesmo livro, e o título do livro era Pregação Expositiva Sem Anotações. Interessante, a perspectiva do livro é trabalhar com que o pastor ele possa pregar sem que tenha nada anotado. Né? Isso é muito difícil, inclusive, eu particularmente ainda não consegui preparar um sermão a ponto de não precisar ter nada anotado, nem um lembrete, nem um esboço, nem nada. E eu tenho falado lá na igreja, brincado com os alunos, que talvez hoje a gente precise de um novo livro, que seria Pregação Expositiva Sem Slides. Né? Eu não sei qual pregador hoje conseguiria pregar sem os slides. Então, quando eles não funcionaram, eu falei, meu Deus, e agora, né? Então, as anotações já são passadas. Eu quero ver pregar sem os slides. Mas eles funcionaram. E eu acho que é melhor com eles. Eu não sei se vocês gostam mais, mas eu, quando estou no auditório, estou na igreja, num culto, quando o sermão, a pregação, a escola dominical é em slides, acho que fica mais fácil para a gente se lembrar dela depois. Inclusive, eu não lembro a estatística, mas a probabilidade de você lembrar de algo que ouviu existe. Mas algo que você ouviu e viu, ele é muito maior. Então, os slides, de certa forma, são um avanço muito importante, e acho que é por isso que a gente fica tão... não é dependente, né? A gente só depende da Bíblia, mas a gente fica tão apegado nele que eu acho que facilita um pouquinho os estudos. Hoje, o nosso tema é causa mortis, um tema jurídico, né? Na verdade, é um tema em latim, que é a causa da morte. Às vezes a gente pergunta, morreu de quê? Né? E Jesus, obviamente, o texto faz alusão a Cristo, que a causa morte de Jesus Cristo foi nada mais, nada menos do que amor. Então, a causa mortis, amor. Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 11. Na verdade, eu leio 5, para que a gente possa se habituar um pouquinho melhor com o texto, mas é a partir do verso 5. Diz assim, Perdão, meus irmãos. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Maravilha, gente, que profundidade, que texto encorpado, profundo, né, do apóstolo Paulo. Muito lindo o texto. E o nosso desafio é falar sobre ele nessa noite, mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai querido, na tua presença, agradecemos a ti por esta noite, pelas portas abertas aqui para a gente poder servir esta noite a esta igreja, pela bênção que tem sido essa igreja, o pastor Marcos, toda a equipe, todos os irmãos, todos os crentes, todas as pessoas que estão nessa igreja, cooperando, servindo ao Rei dos Reis aqui neste lugar. Como é bom nessa noite poder servir também um pouco aos irmãos, poder apresentar uma visão do texto, uma visão que a gente espera ser a visão do Senhor sobre o texto, e que todos nós possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, que a gente saia daqui melhor, que a gente tenha hoje um degrau a mais, possa dar um passo a mais na nossa vida cristã. Que seja assim, meu Pai, não por mim, talvez nem por nós, mas pela misericórdia do Senhor que habita em nós. E por ela o Senhor fala aos nossos corações. Nós oramos e rogamos pela misericórdia do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Eu pensei, meus irmãos, em começar o nosso estudo. Tenho um recado. Isso, obrigado. Então vamos lá. Opa, é só aqui?
passar aqui? Vamos lá? Não? Vocês acreditam que hoje pode ser o dia... Ah, não é. Eu pensei que seria o dia da pregação expositiva sem slides, mas não vai ser, tá? Eu pensei, e vou fazer isso, começar o nosso estudo chamando atenção para algumas viagens, que são viagens interessantes pelo mundo. Comecei a fazer uma pesquisazinha na internet, a trabalhar um pouquinho, e me veio na cabeça essa viagem, uma viagem de 96 horas que liga São Paulo ao Pacífico. Ou seja, que liga o Atlântico ao Pacífico. Diz que é a mais longa linha de ônibus da América do Sul. Tem 5.917 quilômetros e vai do terminal do Tietê a Lima, cruzando a Amazônia e Andes. E aí dizia a reportagem assim, a mais longa linha de ônibus da América do Sul tem 5.917 quilômetros, liga o terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, ao bairro de San Isidoro, em Lima, no Peru. Centenário sonho de integração dos dois países, a viagem por terra do Atlântico ao Pacífico une um complexo de estradas que cruza 5 estados brasileiros e 7 departamentos peruanos em uma travessia de 4 dias. Já pensou, gente? Eu fiz uma viagem na época de seminarista, eu estava até conversando com os meninos esses dias, para Crateús, interior do Ceará. Pelo menos não sei se ainda é a mesma quantidade de horas, mas na época eram 44 horas de estrada. Então, quando terminava a viagem, nós já éramos todos amigos dentro do ônibus, né? Todo mundo já se conhecia, já compartilhava comida, né? Alguém abria uma vasilha, um recipiente, todo mundo já sabia o que é que estavam comendo, então a gente dividia aquelas coisas. Foi uma boa experiência, 44 horas dentro de um ônibus. Aqui você tem uma outra viagem, uma viagem diferente, que é uma viagem mística, ela é uma viagem esotérica, que muitas pessoas fazem aí, dizem ter recebido algumas bênçãos espirituais em relação a ela, que é o caminho de Santiago de Compostela. Eu até um dia, ouvindo alguém, a pessoa dizer, olha, o fulano fez o caminho de Santiago do Chile. Eu não sei se Santiago do Chile também tem uma caminhada semelhante, mas a famosa não é no Chile, é na Espanha. Tá? Então, aquela famosa viagem que o Paulo Coelho fez, que os místicos fazem, esotéricos fazem, é essa aí. E aí, pesquisando um pouquinho, tem aí a estrada. Pode ver que há muitos peregrinos, e, na verdade, ela quer chegar a essa igreja, que, de acordo com a crença, com a tradição, o corpo de Tiago, apóstolo de Jesus, estaria sepultado aí. Então, daí vem a história de todo o misticismo que ronda essa viagem, de 800, dependendo do lugar de onde sai, é aproximadamente 800 quilômetros, é feito a pé, é feito de bicicleta e assim por diante. E depois, pesquisando na internet, conheci essa aqui, que é chamado de Caminho do Atlântico, que você tem uma estrada, diz que é uma das estradas mais lindas do mundo. Ela é na Noruega. Ela, como o nome já diz, ela cruza o Atlântico. Uma parte dela pequena, 8 quilômetros só. Diz que é muito lindo. Diz que essa estrada é o segundo cartão postal mais visitado da Noruega. E diz que quando o mar está um pouquinho mais agitado, ela fica assim, ó. Já pensou, gente? Você dando um passeio ali, meu bem, a Rose que adora passar em ponte. Né? Quando a gente vai passar aqui no rio que divide Goiás e Minas Gerais, como é que é? O Paraíba, eu vou fechar o olho, que eu não quero nem ver. Imagina você dando uma voltinha naquela bendita estrada, com o mar, as ondas arrebentando ali, muito perto da estrada. Meus irmãos, por que eu chamo a atenção de vocês para essas viagens? Porque quando eu olho esse texto, o texto de Jesus, esse texto, na verdade, não é escrito por Jesus, mas é um texto que fala claramente sobre Jesus. Para mim, um dos textos mais difíceis de interpretação que nós temos na Bíblia. Inclusive, é um desafio muito grande para o pregador, para o professor trabalhar com esse texto. Mas quando eu olho esse texto, eu consigo talvez estudar, aprofundar um pouco a leitura dele, eu percebo que dá para a gente encontrar nele alguns caminhos, algumas viagens. Vamos trabalhar com o termo caminhos, que foram percorridos por Cristo, por amor àquelas pessoas a quem de fato Ele ama, e as pessoas que vão, ou que creram, que crerão, ou que creem nele. E quando então eu olho, eu falo, olha, me parece que no texto há pelo menos 3 caminhos muito claros que foram percorridos por Jesus Cristo
por amor a mim, por amor a você. E eu quero trabalhar com os irmãos esses 3 caminhos. O primeiro deles, na minha concepção, é um caminho que vai do céu até a terra. O texto começa dizendo assim: embora sendo Deus. Vou deixar a Bíblia aqui do lado, não porque não vamos trabalhar com ela, mas porque tem o texto basicamente integralmente aqui no meu esboço. Então o texto começa dizendo o seguinte: embora sendo Deus. Embora é uma conjunção concessiva. Conjunção concessiva, meus irmãos, é aquela que dá a ideia de que alguém permite ou faz se quiser. A ideia é o seguinte: você precisa pagar uma conta no banco. E o banco ele fecha às 16 horas. E você então tem aquele boleto para pagar, só pode ser pago no caixa. E você corre. Quando chega no banco são 16 horas e 5 minutos. Então você bate ali na porta e vem o funcionário e diz: você não pode entrar. Eu falo: fala com o gerente para mim. Aí o gerente ele fala: pode deixar. O que o gerente fez? Ele abriu uma concessão. Ele fez porque ele quis. Não precisava fazer, mas fez. Então o texto começa com uma conjunção concessiva dizendo o seguinte: embora, mesmo que ele é Deus, ele resolveu, por conta própria, por vontade própria, ele resolveu fazer. E embora sendo Deus, é uma das afirmações teológicas mais profundas do texto, quando diz Jesus, ele era Deus. E você consegue interpretar ou tirar essa conclusão das Escrituras em vários lugares. João capítulo 1, versículo 1 fala que Jesus era o Verbo. Lucas capítulo 7, versículo 48, mostra Jesus perdoando pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Em Mateus capítulo 14, versículo 33, fala que os anjos e as pessoas estavam adorando a Jesus, também prerrogativa divina. Significa, irmãos, que Jesus é Deus. Ok. Mas diz, e o texto continua o seguinte: mesmo sendo Deus, ou seja, embora sendo Deus, ele não se apega ao fato de ser Deus. Isso já começa para a gente trazer algumas complicações. Como é que pode alguém ser alguma coisa, mas não se apegar ao fato de ser aquilo que na sua essência ele é? E, inclusive, o diabo, conhecendo a importância do fato de ser Deus, todas as tentações de Jesus escritas no Evangelho, embora Hebreus diga que Jesus foi tentado em todas as outras tentações, mas aquela que é clara, que é conhecida por nós, pelo menos 2 das tentações que Jesus sofre ali são baseadas em quê? Você é Deus? Você é Deus, atira da torre. Você não é Deus? Se você é Deus, proste-se aos meus pés. Se você é Deus, faça isso, faça aquilo outro. A perspectiva é: ser Deus é algo extremamente importante, e a tentação do diabo para Jesus foi: se você é Deus, você vai fazer. Só que o texto vai dizendo que essa viagem do céu à terra passa por um caminho de esvaziar-se a si mesmo. Isso no grego, a palavrinha é kenosis. Inclusive, esse texto, teologicamente, é tratado como a doutrina do esvaziamento. Jesus ele se esvazia, mesmo sendo Deus, ele não se apega ao fato de ser Deus, esvazia a si mesmo, e aí vem como servo. Ele vem como servo. Jesus ele vem para mostrar para a gente que uma das grandes missões que pode existir para o cristianismo é servir. A semana passada, lá na igreja do Maracanã, eu preguei sobre a cerimônia do lava-pés, tão famosa no mundo inteiro, porque ela é repetida em várias catedrais do mundo. E Jesus, então, ele vem lavando o pé dos seus discípulos. E o texto diz que Pedro, ele olha para o lado e vê aquela situação. Eu acho que Pedro fica passando 1000 coisas na cabeça dele. E quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro diz: Jesus, os meus pés, o Senhor nunca vai lavar. Olha a afirmação de Pedro: nunca. E Jesus responde assim para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, meu amigo, você não tem parte comigo no reino do céu. Sabe por quê, Pedro? Porque quem não aprende a lavar pé dos outros, não tem parte comigo no reino. É assim que funciona. Se não lava pé, não tem parte comigo. Agora, a máxima é a resposta de Pedro. Então, Senhor, lava os pés, os braços,
a cabeça, dá banho, faz uma escovinha, faz uma progressiva, faz tudo, complementa, faz geral. Tá? Faz, como é que a gente chama no Lava Jato? É guariba, né? Faz uma guariba. Então Pedro ele não entende, mas Jesus vai dizendo, olha, ele veio como servo e tornou-se, meus irmãos, semelhante aos homens, parecido comigo, parecido com você. Essa é a primeira viagem, é o primeiro caminho que Jesus percorre do céu, da glória do céu, da eternidade do céu, das riquezas do céu, das maravilhas que reinavam no céu, para um caminho para a terra. Uma terra cheia de, se fosse hoje, cheia de drogas, de violência, de pais jogando meninos pela janela, de mulheres matando e esquartejando os maridos, de homens cometendo e praticando a pedofilia, e tantos outros problemas que nós estamos vendo. Mesmo assim, Jesus desce à terra para fazer o seu primeiro caminho. Nessa época, meus irmãos, de Paulo, não era diferente. Quando Jesus veio à terra, também não era diferente. Israel passava por um dos problemas mais difíceis da sua história. Estava sob o jugo romano, um dos mais difíceis da história de Israel. Ali provavelmente havia um alto índice de mendicância. Ali havia violência, um índice enorme de estupros. Ali havia pobreza, religiosidade falsa. E mesmo assim, Jesus ele faz um caminho muito simples, aparentemente, mas extremamente profundo. Por amor a mim e por amor a você. Um caminho que vai do céu à terra. Segundo caminho que Jesus faz, isso, é um outro caminho, talvez um caminho tão difícil quanto, que é um caminho que vai da terra até a cruz. O texto vai dizendo o seguinte, e ele em forma de homem. Como é que começa o texto? No primeiro ponto da nossa primeira caminhada, a primeira parte da viagem de Jesus, né? Embora sendo Deus. Aqui ele começa dizendo o seguinte, mas em forma de homem, em figura de homem. Jesus é Deus ou Jesus é homem? Jesus é Deus, Jesus foi adorado, Jesus perdoou o pecado, Jesus tinha o nome das divindades, mas ao mesmo tempo o texto vai falando que Jesus também é homem. Homem, Jesus teve fome. Jesus, qual que é um versículo menor, um dos menores versículos da Bíblia mais conhecidos? Jesus, exatamente, Jesus chorou, prerrogativa da humanidade, são os homens que choram. Lucas trata Jesus quase sempre como filho do homem. Jesus era servo, Jesus era rei, Jesus era homem, todas as coisas que os homens fazem. E aí nós fazíamos sempre uma pergunta no seminário, a seguinte pergunta, então tudo bem, o texto fala que Jesus é Deus, mas que Jesus também é homem. Então, qual é a porcentagem de Jesus Deus e a porcentagem de Jesus homem que habitavam dentro da mesma pessoa? E, obviamente, a gente vai coçar a cabeça e pode ser que tenhamos das mais diversas opiniões possíveis. Mas a resposta que só pode caber em Jesus é que ele era 100% Deus e, ao mesmo tempo, 100% homem. Só ele, na história, consegue, como forma de homem, ele humilha-se a si mesmo. Irmãos, isso aqui, para quem gosta da língua portuguesa, é um prato cheio. É um prato cheio por quê? Porque você tem o verbo humilhar, que significa rebaixar ou se submeter. Depois do verbo humilhar, você tem um pronomezinho, que é o si. Esse si é um pronome reflexivo. O que significa um pronome reflexivo? Que quem faz a ação, recebe a ação. Então, a Maria penteou-se. Quem que penteou? Penteou a Maria. Penteou quem? A Maria. Então, diz que Jesus humilha-se. Ele humilha quem? Ele mesmo. E aí, encontra aqui mais uma partícula, ou pelo menos uma expressão, que diz assim, então Jesus humilha-se a si mesmo. Sabe como é que a língua portuguesa chama isso? Merecia até um chocolate, para quem souber. Tá? Isso é chamado de objeto direto pleonástico. Vocês já ouviram falar nisso? Não, né? Tá bom. O que é um objeto direto pleonástico? Você já tem o complemento do verbo. Quem é que humilha? Jesus. E tem um outro complemento. Jesus humilha Jesus de novo. Sabe quando é que na língua portuguesa nós usamos isso? Desculpa, sabe quando é que na língua portuguesa nós usamos isso? Quando queremos dar uma ênfase maior para aquele fato que está acontecendo.
Então, Jesus, em forma de homem, ele humilha-se a si mesmo. A ideia é, Jesus humilhou a si mesmo de verdade. Ele fez a si mesmo, ele toma a ação, ele recebe a ação e ele faz porque quer. E isso é um dos centros da mensagem. E nesse processo de humilhar-se a si mesmo, o texto vai dizendo, então ele foi obediente até a morte. E muitos outros homens também foram obedientes até a morte. Estevão foi obediente até a morte. Tiago foi obediente até a morte. Lembra aquela história de que, se não servir, não tem parte comigo no reino? Um dia Tiago chega até Jesus e diz, Jesus, eu queria tanto sentar do seu lado direito, eu e meu irmão, um de cada lado, quando eu estiver no reino. Olha, meus filhos, tem uma notícia boa, está ruim. Vocês querem qual primeiro? Não, a gente quer a ruim. A ruim é que não vai ter essa história, não. O negócio de sentar do meu lado direito e esquerdo, só a Deus pertence isso. Então, dá a boa, não a boa, que vocês vão tomar o cálice que eu vou tomar. E qual que era o cálice que Jesus beberia? Morte. Qual foi o cálice que Tiago bebeu? Morte. O primeiro dos apóstolos martirizado para satisfazer os desejos políticos do Império Romano. Foi assim que aconteceu. E ele é obediente até a morte. O que o faz diferente de todos os outros, ou da maior parte das pessoas, é que a morte que Jesus encara é uma morte de cruz. A morte de cruz, meus irmãos, ela é uma morte terrível. E na história do homem, nós já vimos e ouvimos falar de várias formas de penalizar ou de levar alguém à morte com o cumprimento de uma pena. Fuzilamento é uma delas, ainda existe no mundo. O apedrejamento, muito comum no meio dos judeus, lá no meio israelita. A forca. No Brasil, nós conhecemos a história oficial, que diz que um homem chamado Joaquim José da Silva Xavier, que era o mais pobre de toda a turma dele, foi entregue para o Império Português, e ele morreu enforcado, e depois foi esquartejado. E isso é muito comum. Tem aqui um slide que fala sobre um brasileiro, em 2004, que está sendo condenado ao fuzilamento na Indonésia. Diz que ele foi pego com 13 quilos de cocaína escondidos no seu equipamento de surf. E diz que mesmo Lula, na época era o presidente, mesmo Lula tentando intervir, a pena de morte não estava cancelada, o pedido da liberação dele da pena de morte não foi cancelado. E diz que perguntaram para esse jovem, para essa pessoa, qual que seria o último dos pedidos dele. Ele disse que queria tomar um uísque antes de morrer. Então, a pena de morte ainda é comum. No caso da Indonésia, o fuzilamento. Ok, Jesus é cruz. A cruz, meus irmãos, ela era extremamente dura. Por quê? O condenado à cruz, ele perdia basicamente todo o seu sangue, ele tinha basicamente o seu corpo coberto por feridas, ele tinha espasmos musculares, dizem os estudiosos, que são dos mais terríveis que uma pessoa pode sentir. Ele começa a ter cãibra, todo o peso do seu corpo está preso na perna. Logo, ele começa a ter cãibra na perna, então ele perde a força da perna e ele solta o corpo. Quando solta o corpo, o pulmão não aguenta e ele começa a ter crises profundas de falta de ar, de asfixia. Por isso que quando queriam adiantar a morte do condenado, até porque a morte mesmo de um condenado à cruz, ele poderia ficar até mais de 70 horas pendurado numa cruz sem morrer, sofrendo sol e frio da região do deserto. Quando a pessoa queria que essa pessoa morresse, quebrava as pernas dele. Então ele soltava o corpo e morria de asfixia. Jesus teve algum osso quebrado? Não. A profecia dizia que nenhum osso dele foi quebrado. E eu digo que essa viagem da terra à cruz, o pior é a morte da cruz? Não é. O pior não é, aliás, essa viagem da terra à cruz, o pior é o sofrimento físico da cruz? Não é. Havia o sofrimento social. Vocês imaginam, meus irmãos, nós pais, pai, mãe, que num determinado dia encontrasse ou fosse assistir ao seu filho carregando uma cruz, sendo chicoteado, cuspido, zombado por todas as pessoas na cidade. Imagina. Então havia o problema físico, havia o problema social, havia o problema emocional, mas o pior de todas as dores, a pior de todas as dores da cruz, na minha concepção, são as dores espirituais. Imagina comigo, você,
as irmãs que estão aqui, provavelmente elas nunca terão visto isso, tá? Mas imagina você, pai, como eu, andando tranquilamente no seu carro, e aí na frente de você, na sua frente, o pai ou o jovem, tem um outro motorista, que não sai da sua frente. Aí você, tranquilamente, dá luz para ele. E ele continua não saindo. Aí, daí um pouquinho, você fica um pouquinho mais nervoso e dá uma buzinadinha. Também não adianta, ele não sai. Aí você fica um pouquinho mais alterado e corta ele pela direita. Quando passa, olha para ele com cara feia, fala um monte, e o restante, a gente que é crente não faz. Ou faz também, não, né? Não faz. E aí, quando acontece tudo isso, aí um pouquinho depois você lembra, meu Deus do céu, olha o testemunho que eu estou dando para as pessoas. Meu irmão um dia, disse que aqui em Goiânia, fez isso. O rapaz parou, e ele andando aqui, não sei que confusão, o cara passou, buzinou, parou, xingou, e foi embora. E parou na sinaleira, ele estava com adesivo de uma igreja atrás. Aí meu irmão é muito tranquilo, tá? Vocês precisam conhecer. Ele parou do lado, abriu o vidro e falou assim, é isso que na sua igreja te ensina a fazer? Tá. Aí você chega em casa, meu Deus do céu, que testemunho, meu Deus, diante da minha esposa. As irmãs nunca viram isso, não? Não, né? Rosiane nunca viu, nenhuma das irmãs, eu também tenho certeza que nunca viram. Você chega em casa, cabisbaixo, preocupado, envergonhado por causa de um pecado, de um erro. Biblicamente não existe pecadinho nem pecado, não, mas socialmente é um pecadinho, concordam? Bíblia, vou repetir, para não sair, o pastor está... Não. Biblicamente tem pecadinho e pecadão? Não. Socialmente, sim. Então, diante da sociedade, foi um pecado menorzinho, mas você chega preocupado com aquilo. E, às vezes, fica chateado por ter feito aquilo. Imagina, meus irmãos, se você tivesse matado todos os homens da face da terra, todos os que já foram assassinados, se eles tivessem sido mortos por você. Imagina se todos os crimes mais bárbaros que você já viu na televisão tivessem sido cometidos por você. Se todos os atos de pedofilia da história do mundo tivessem sido cometidos por você. Se todas as mazelas sociais do Brasil, da América Latina, da África e de vários outros lugares do planeta, se todos esses pecados fossem seus, se com uma palavrinha feia no trânsito, um crente verídico já chega em casa preocupado, você imagina se todos os outros pecados fossem seus. O que Jesus carrega na cruz? Todos esses, meus irmãos, todos. Todas as pessoas, pedófilos, assassinos, mentirosos, de todo tipo de pecado que um dia se aproximar na cruz do Calvário e disser, Jesus, me perdoa. O pecado dele foi para onde? Para Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então, essa viagem que Jesus faz da terra até a cruz, fisicamente é um terror. Emocionalmente, para a família, é um terror. Mas ela é muito mais aterrorizante espiritualmente. Porque ele carrega sobre si todas as dores da humanidade. Ele carrega sobre si todos os pecados. Sabe aquele que você diz lá no seu íntimo, esse merece pena de morte. Também levou sobre a cruz. Jesus estava com ele lá. Se a pessoa reconheceu Jesus como Salvador, o pecado, por mais triste que possa ter sido, está nas costas de Jesus sendo carregado nessa viagem que ele faz da terra à cruz do Calvário. Mas a viagem não termina aí, seria uma viagem muito triste. Não, irmãos. Imagina que viagem triste, um rei sai do céu, percorre um caminho, chega na terra. Poderia ter sido rei, afinal de contas, os judeus até esperavam que ele seria. Não, ele faz um outro caminho. Ele faz um caminho que vai da terra à cruz. Na cruz ele morre, os discípulos vão embora. Todo mundo com medo, fugindo, envergonhado. Mas a história não para aí. Na verdade, a história tem um terceiro caminho e último caminho, que é a glória, que é a redenção de todos os sonhos de todas as pessoas. Que é uma viagem que vai da cruz ao céu. Olha que maravilha. O texto diz o seguinte, irmãos. Por causa disso, ele é exaltado.
Ele é colocado acima de todas as coisas. O texto fala que ele é colocado e ele é elevado à mais alta posição que pode existir. Irmãos, mais alta posição. Mais do que o Carlos Slim ou Bill Gates ou os homens mais ricos do planeta. Mais. Mais do que o Obama. Mais. Eu fiquei imaginando em Anápolis, nós tivemos um prefeito eleito com 90% dos votos. Parece-me que um dos prefeitos teve mais voto proporcional no Brasil. Se não é o mais, é um dos mais. Mais alto do que o prefeito de Anápolis. Mais alto do que o governador, do que o prefeito, do que os vereadores, do que os deputados. Embora sejam extremamente importantes no processo democrático do país, não tenho a menor dúvida disso, mas Jesus está elevado à mais alta posição acima de todos os outros. Jesus está elevado à mais alta posição, mais inclusive do que o homem mais poderoso da terra, que provavelmente é o presidente dos Estados Unidos. Jesus está elevado à mais alta posição. E às vezes, meus irmãos, a gente se esquece disso. Quem é que pode nos socorrer? O homem que está elevado à mais alta posição. E depois o texto continua dizendo que ele é digno de receber toda adoração. Toda adoração é para Jesus. Ele é a pessoa que recebe toda adoração, não para a glória de si mesmo, mas para a honra e glória do Pai. Todo o processo do caminho que Jesus faz, ele tem que redundar na glória do Pai. Eu comecei a imaginar se nós pudéssemos recorrer a alguém. Eu imaginei que esse homem poderia ser um deles. Esse homem, eu vou só ler um pedacinho, em 78, Chet Bitterman havia acabado de concluir a faculdade e se tornar pai. Ele e a esposa Brenda sentiram um chamado para as selvas da Colômbia, para ajudar a traduzir a palavra de Deus para uma tribo indígena isolada, antes de ir para o campo. Ele teria orado assim: Senhor, a tribo mais remota, a mais difícil de encontrar por causa de sua localização e cultura, a tribo que por esses motivos ninguém mais queira escolher, Senhor, se tu permitires, essa será a minha tribo. Olha que lindo, gente, esse homem morreu martirizado por causa desse trabalho dele, de tradução da Bíblia. Eu fiquei imaginando quantos homens importantes nós temos no mundo. Eu pensei nesse homem, um grande discípulo de Jesus, um missionário que morre pela obra do Evangelho. Pensei em Pedro. Pedro abriu o Evangelho para nós. Se hoje nós temos o Evangelho, primeiro é pela morte de Cristo, segundo pela coragem de Pedro de ouvir a voz do Senhor e abrir o Evangelho, depois Paulo passar para a Europa. Pensei em Paulo. Paulo escreveu 12 ou 13 livros do Novo Testamento. Pensei nesse missionário e pensei em tantas outras pessoas. E quando a gente olha a supremacia de Cristo sobre todos esses, Jesus é nome sobre todo nome. Não há ninguém, por mais mártir que possa ser pela causa do Evangelho, que fez um grande trabalho, ninguém é maior do que Jesus. Jesus é homem, Deus, acima de tudo, acima de todos. Nome sobre todo nome. É um nome que quando eu chego ao Senhor Deus, e Deus pergunta para mim assim: Pastor Sandro, meu filho, você está vindo aqui em nome de quem? Você tem coragem de orar a um Deus poderoso, a um Deus supremo, a um Deus onipotente? Como é que você tem coragem de chegar até mim para falar comigo? É em nome de quem você tem coragem de falar comigo? Olha, Pai, é em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Teve um dia lá na igreja, estávamos fazendo um churrasco lá. Acho que não sei se eu contei essa história, acho que eu ando contando história, ficando velho, né, irmãos? Então, eu estou contando as histórias muito repetidas. Eu vou falar que meu sogro também está, né, pastor? Aproveitar e puxar a orelha dele aqui, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo como é que é. E aí, no meio do churrasco, faltou o garfo de pegar a carne. E eu falei para o segurança da igreja: meu fulano, vai ali naquela casa, ali, pega lá. Mas ele chegou com o garfo em 2 minutos. Falei: gente, como é que esse cara foi tão rápido? Como é que essa pessoa entregou esse garfo tão rápido para ele? Falei: Edson, como é que você conseguiu esse garfo de churrasco de uma pessoa que você não conhece? Tão rápido. Quando eu falei: foi o pastor Sandro mandou pedir. O garfo chegou em 2 minutos. A história do nome é mais ou menos isso. É em nome de quem que a gente se apresenta? Nós, cristãos, nos apresentamos no nome que está acima de todo nome. Então, quando as portas se fecham, quando as coisas não caminham mais, quando todas as perspectivas falham, quando todas as perspectivas se fecham, eu estou amparado, meus irmãos, naquele que foi exaltado sobre todo nome,
que foi amparado, que foi exaltado pelo próprio Deus, que é um Senhor de toda a terra, que é dono e digno de receber toda e qualquer adoração. Queridos, eu termino a nossa mensagem nessa noite sob duas perspectivas. O texto, quando você vê o texto aí, você vai começar aqui mais ou menos assim. Olha, vocês devem ser igual a Jesus. Pode ver o versículo 5, é isso que diz. A igreja estava brigando. As pessoas parece que estavam meio chateadas umas com as outras. Tinha duas mulheres, Evódia e Sinti, que parece que eram as líderes da igreja, brigando. Então Paulo escreve e fala, esse é o modelo. O modelo é esse, alguém que sai do céu e vem para a terra. Que sai da terra e vai para a cruz, que sai da cruz e vai para o céu. A Bíblia ensina que quanto menor eu sou, maior eu me torno. Que quanto mais servo eu sou, mais Senhor eu me transformo. Esse é o modelo de Cristo para nós. Então eu termino deixando duas aplicações para os irmãos. Primeira delas, você, meu querido, deve viver a sua vida vivendo esse amor. Esse é um amor que foi colocado ao seu dispor. É esse. Então, às vezes, da nossa vida, quando nós somos colocados de lado por alguém, que a gente percebe que, às vezes, nós não somos mais tão queridos por uma outra pessoa, às vezes, não somos mais bem-vindos num determinado lugar. Lembre-se, meu querido irmão, o amor que você tem à sua disposição é um amor que percorre todos esses caminhos, único e exclusivamente por você. Para você, é seu. Não é uma mensagem de autoajuda, mas não deixa ninguém diminuir você por nenhum motivo. Você recebeu o amor de Jesus Cristo, que percorre todos esses caminhos. E, por fim, esse é o amor que a igreja deve viver. O amor que percorre alguns caminhos, pelo próximo, pelo outro. Um amor que não se exalta, mas um amor que se humilha. Se humilha para ser exaltado. Essa é a perspectiva de Cristo. Esse é um amor que ele deseja que a Igreja Cristã Evangélica de Campinas ame o próximo. É assim que começa o texto. Esse é o modelo de amor para vocês. Um amor de alguém que sai do céu, enfrenta a terra, vai até a cruz e volta para a glória, para mostrar que é assim que a gente deve amar as pessoas. Que Deus possa abençoar nossas vidas, meus queridos. Amém? Podemos orar mais uma vez? Senhor Deus, como é bom, Senhor, a gente aprender sobre